Então, alguns acham que esse livro ele é muito calcado na realidade, porque ele está dizendo que a própria Terra passa por eventos de extinção e está vindo mais um, e a galera precisa se preparar para isso. Mas voltando aqui, Vilela, no plot do livro e da história, que é o primeiro volume que se chama Santi, Problemas dos Três Corpos, os cientistas estão trabalhando no acelerador de partícula. Na série fica mais fácil da gente citar, né? E os experimentos começam a dar problema. Começam a não funcionar, não só num único acelerador de partícula, no mundo inteiro. Porque aquelas partículas que os alienígenas mandaram, chamadas SOFONs, essas partículas começam a interferir nos aceleradores de partículas e nas experiências científicas, e o avanço da ciência humana não acontece, ela para. Então o que começa a acontecer? Os dados do acelerador de partícula começam a não funcionar, não fecha, começa a dar problema nos aceleradores, os cientistas começam a ficar doido, tirar a própria vida, sumir, morrer, ficar maluco, igual a gente está vendo acontecer no mundo agora. E mais do que isso, Vilela, quando a série foi lançada em março de 2024, na mesma hora que a série está sendo lançada, começou a acontecer essas anomalias com o acelerador de partícula do CERN. No mesmo mês. Na mesma janela de oportunidade. E eles começaram a dizer que eles não sabiam o que estava gerando a anomalia nas pesquisas. Parecia que a partícula ela desviava do rumo no meio do caminho. E eles, por não terem conseguido descobrir o que era, deram o nome dessa anomalia de partícula fantasma 4D. Por que 4D? Porque interferia no tempo também da pesquisa. Então você tem altura, largura, profundidade e tempo. Quadridimensional. Quadridimensional, uma partícula invisível, inexplicável, tipo o modus operandi da matéria escura, que influencia, mas você não vê. Só que, Vilela, isso acontecendo na mesma época que a série foi lançada, maluquice, né? Total. Ô, Homer, não sei se você consegue. Procura matéria sobre isso. Bota partícula 4D. Que você vai ver aí, cientistas estão preocupados porque não sabem o que está acontecendo e tal. Poxa, Vilela, exatamente no mesmo mês que a série com o mesmo tema foi lançada, é estranho pra caramba, né? Essas paradas que você falou sobre o livro, da galera ter falado, lê o livro. Recomendar. Dois presidentes recomendando o livro pra saber a verdade. Porque, cara, tá estranho, né? Apesar de ser ficção, o cara baseou tudo em ciência pura, pesada, sim, né, cara? O cara não é especialista em literatura, a formação dele é ciência. O cara é um engenheiro. Agora, Vilela, não para por aí não, hein? O quê? Tem mais coisa. Aí, ali, ó, Vilela. O que é? Deixa eu ver. Consegue ler aí? Partículas fantasmas buscadas por cientistas no maior acelerador de partículas do mundo. Dá pra ver a data aí da matéria? Consegue ver? Tá ruim. Vê ali, ó. 25 de março de 2024. 26 de março de 2024. Depois você consegue conferir, Homer, que dia que a série foi lançada? Porque é tipo na mesma semana, cara. Ô, louco. É muito estranho, porque a mesma coisa que tá acontecendo na série acontece na vida real. Você fala, pô, um livro que já vinha de tempos antes, né? Que estava sendo recomendado por ex-presidentes, para quem queria saber a verdade. Mas a coisa é pior do que isso, Vilela. Sabe por quê? O cara que comprou os direitos do Problemas dos Três Corpos para adaptar para Netflix é um chinês, que eu esqueci o nome dele, para lembrar nome de chinês de cabeça é mais difícil. Esse chinês, sabe o que ele tinha feito? Ele tinha criado um jogo do Game of Thrones, que foi um grande sucesso. Então o que aconteceu? Ele conheceu os produtores do Game of Thrones, o D.B. Weiss e o outro eu esqueci o nome. D.B. Weiss não é o George R.R. Martin, não. Martin é produtor também, ele participa, né? Mas é o D.B. Weiss e o outro produtor. Ó, Daniel, você pediu aqui a data, foi no dia 21 de março de 2024. Matéria 24. Cara, pô, isso é brincadeira, né? Esses caras estão de brincadeira. Mas beleza, vamos fingir que é uma mera coincidência. O cara que adaptou o Game of Thrones para um jogo chinês, que é um bilionário chinês, ele conheceu esses produtores do Game of Thrones e convenceu os produtores do Game of Thrones de produzir a adaptação dos livros Problemas dos Três Corpos para Netflix. Então, para quem não sabia, né, porque a gente está falando de Game of Thrones, é HBO, né? Então, esses caras, o D.B. Weiss e o outro produtor, são os mesmos produtores do Problemas dos Três Corpos. Só que o que acontece? Esse chinês que comprou os direitos da adaptação do livro, sabe o que aconteceu com ele, Vilela?
Morreu envenenado por um funcionário da empresa. Sabe como é que o cara envenenou? Não. Com quê? O cara deu... Eu não vou me lembrar a substância que ele usou. Primeiro que o cara testou o veneno com animais domésticos. Olha que FDP, que filho da mãe. Ele matou gato, cachorro, dando veneno para ver se matava, né? Psicopata. E aí, ele botou esse veneno dentro de cápsulas de supostos suplementos alimentares e deu pro chefe. Tá louco. O chefe tomou, morreu. Você fica falando isso na frente do Homer aí, cara, dando ideia pros caras, velho. Homer, você sabe que a gente é brother, né? Brother, né, pô? Você sabe. Tá, ele e o Bigode estão... Não, eu não tenho medo dele, eu tenho medo do Bigode, cara. Não, o Bigode é perigoso. Bigode com essa cara aí, cara. O Bigode é traíra. Pô, chegou a comida japonesa, dá um close aqui, porque vamos aproveitar pra gente comer um pouquinho, você vai lendo comentários e perguntas aí, e a gente vai desenvolvendo. Né? Bora! Então vamos aqui à primeira pergunta do Sidney. Ele perguntou o seguinte: qual foi o fato mais real que você conhece ou conheceu sobre a existência de extraterrestres? Ele já contou da experiência dele aqui, né, perto de Aparecida, não foi? Mas eu acho que ali se tratava de uma nave humana. E eu contei também da minha experiência, Homer, você estava aqui no dia que eu contei de uma bola de fogo que me acompanhou lá na Terra do Fogo? Sim. Eu atravessei, entrei pra ilha, tipo de madrugada, andando pela montanha, uma luz, um fogo que eu achei que era fogueira mesmo, só que, meu... Também você vai pra Terra do Fogo, quer ver o quê? Quer ver água? Parece piada isso, né? Você quer ver neve lá? Aí vou pra Antártida, dá um cubo de gelo, começa a me seguir. Né? Manda aí. Você já viu alguma coisa? Cara, nunca vi. Já procurou? Fica olhando? Não. Eu fico lá no sítio olhando. Uma vez, olha, eu vi os satélites da Starlink, mas naquela época eu não sabia que eram os satélites da Starlink, né? Enquanto aquela eu via linha aquela linha lá colorida, toda enfileirada lá, eu falei, nossa, o que é isso, cara? Mas essa fila é no começo, depois eles vão se separando, né? Vai distribuindo. Então, assim, tem muitas experiências que eu já tive que é difícil você dizer se são espirituais ou são alienígenas, né? Inclusive porque, Vilela, agora, se você pega o próprio Tucker Carlson, ele diz que o assunto alienígena para ele já é ele não quer saber mais desse assunto, que ele acha que ele já sabe o suficiente. E aí os entrevistadores perguntaram, mas o que você sabe? Ele falou, isso é espiritual. Quando a gente fala de alienígena, a gente está falando de anjo e demônio. Então a mesma coisa que a gente fala de seres espirituais da Bíblia, são esses seres que estão aparecendo. Então isso é uma coisa que tem a ver com o mundo espiritual. São seres interdimensionais, não são seres de outros planetas. Ele fala isso, né? E tem uma das cientistas que está falando que são... Não sei qual é o termo quando é no fundo do mar, que eles estão no fundo do oceano. Eles não são de fora, eles são daqui mesmo, mas estão na maloca. Nos fossas abissais, nas né? fossas. Isso também, eles têm essas bases ali, né? Isso é meio fato. Que é mostrado no filme do James Cameron lá, como chama? O Segredo do Abismo, né? Você assistiu esse filme? Cara, esse eu acho que eu não vi, não. Depois se puder achar a capa aí. Segredo do Abismo. Tem alienígenas lá embaixo? Tem. Então, eu ia citar um outro filme, que em inglês é Pacific Rim, que é o Círculo de Fogo, lembra? Tem uma rachadura, né? Uma rachadura nessas fossas e sai os alienígenas dali, que são seres gigantescos, né? E aí... Pô, não vi... Não viu? Eu acho que você viu, cara. É bem antigo. É antigão? É. Eles descem nessas rolando um problema lá e no final você descobre que... É Ed Harris. Ed Harris, eu acho. Ed Harris com cabelo ainda. O bigode ali eu não me liguei quem é, não. Esse bigode é conhecido, mas não tô me ligando quem que é também, não. A mulher também não... E são alienígenas, né? Não são bichos abissais, não. É alienígena. Alienígena. Mesmo. Não tô me lembrando meio desse transparente, assim, umas coisas. Meio cocum. Cocum, não lembro qual é o formato dos caras. Cocum acho que eles se fantasiavam de ser humano, né? Mas mostra eles como... mostra, tipo uma coisa toda branca, assim, uma silhueta branca. Não lembro. Lembro só tinha uma coisa na piscina? O casulo ficava na piscininha, né? E... Tem mais pergunta aí, Romy? Tem. Manda aí. Tem do The Six Canadá. Ele mandou o seguinte: algum governo pode ter sequestrado os cientistas? Então, a gente tem várias hipóteses. A primeira hipótese... Governo, tipo,
a agência próprio... de inteligência, essas coisas? É, porque às vezes o que pode ser, Vilela? Os caras estão sendo recrutados para uma operação especial e eles precisariam sumir de qualquer forma e então levaram os caras. Tá. Num cenário, eles foram levados para ajudar, num outro cenário, eles estão sendo levados ou assassinados para não atrapalhar. Entendeu? Então são dois cenários diferentes. Tem mais aí, Rom? Manda, Homer. Tem aqui a pergunta do Lucas Paes Fontana. Para amedrontar governos e levá-los a Para o quê? cooperar. Eu também Para não entendi. amedrontar Eu governos. não entendi o que você falou. Eu aí. entendi para menos altar. É, para menos altar. Para amedrontar governos e levá-los a cooperar entre si, eu teria que convencê-los de que a Terra estava diante de um ataque de seres de outro mundo. Ele mandou um comentário, na realidade, né? De Watchman. Mas é exatamente isso, cara. É do Watchman? Aí, viu? É do Ozymandias. É exatamente isso. É a mesma estratégia. Só Você para dar o contexto, né? fala aí que Come eu aí vou... enquanto- aproveita que eu explico. Você assistiu ou leu o Watchmen, o Homer? Eu assisti, mas já faz bastante tempo. O Ozymandias é considerado o homem mais inteligente do mundo. E ele cria um plano para acabar com as guerras e os conflitos, que é, se tiver uma ameaça de fora, os governos vão se unir e dá certo, né? Pelo menos até o final do quadrinho dá certo. Então ele coloca um ataque alienígena no meio de Manhattan que, putz, milhões de mortes, ou milhares, sei lá, dezenas de milhares de mortos. E aí dá certo, os governos começam a se unir, pô, tem uma ameaça alienígena e tudo mais. No filme eles mudam, né? Alguma coisa Eles botam o Dr. Manhattan, tá? como culpado. O né? Manhattan é o culpado. E aí o Rorschach descobre, vai confrontar o Dr. Manhattan. não Exatamente. Isso eu lembro. E aí apagam o Rorschach? Não lembro. Apagam. Apagam O ele, próprio Dr. Manhattan apagou É o verdade, Rorschach. verdade. Só que, você lembra? Tem a anotação dele do diário com tudo que ele manda para um jornal para se acontecer alguma coisa para os caras revelarem. Cara, é e ligeiro, termina né? o quadrinho de um cara, o estagiário, tipo, que a gente coloca, tá faltando matéria, ele pegando o diário, dossiêzinho. o dossiêzinho do Rorschach. Então, Vilela, isso é semelhante ao que a gente está especulando aqui. Por quê? Porque o Rorschach, ele, que vem daquele teste de Rorschach, você vê um monte de imagem abstrata e vai o teste de imaginando. Rorschach, por isso é o nome dele, porque o gorro dele, as imagens ficam se mudando, mexendo, né? E aí você vê que quando ele vai preso, o psiquiatra lá do presídio faz o teste com ele, né? O que você tá vendo aqui? Ele mente, né? Ele mente, ele tá vendo uns caras... Só coisa grotesca ali. Animal sendo destruído, massacrado, gente sendo eliminada. É. E ele falando, tô vendo uma flor aqui com uma ovelha, menininha. Uma né? ovelha num fundo de pasto, né? E aí quando ele começa a espancar todo mundo, eles falam, eu não tô preso aqui com vocês, não. Vocês que estão presos aqui comigo. Vocês que estão ferrados. O teste lá, velho, do Rorschach. Os caras apresentam isso pra pessoa e falam, o que você tá vendo? Aí, quando for responder, meu amigo, cuidado, porque dependendo se você Dizem os especialistas que vieram aqui, que quando fizeram o teste de Rorschach com a... que matou os pais, como chama? Von Richthofen. A galera falou, ela tem Essa é a Biruleibe, viu? Tava ruim, viu? Biruleibe. Biruleibe. Como não é Biruleibe, cara? Precisava disso pra, Precisava desse pra chegar teste. a essa É isso que conclusão? eu falo, precisava do teste pra descobrir. Imagina, é que você tá casado. O nosso amigo Bigoda chega um dia na casa deles e fala, papai, mamãe, vou apresentar minha nova namorada. Suzane von Richthofen. Você dorme numa casa dessa? Não, você vai matar os pais com infarto, né, cara? Você tranca a porta de dormir, né? Os pais vai ter um piripaque ali na hora, cara. Pois Pelo é. amor de Deus. Então você vê, ó, Vilela, eu tava pensando aqui, né? O Ozymandias, ele fez um plano perfeito usando a genialidade dele, mas o plano só poderia funcionar se todo mundo acreditasse que foi o Dr. Manhattan ou os alienígenas que mataram, né? No filme, eles colocam uma assinatura atômica, né, de raio gama, não lembro o que era o que o Dr. Manhattan usava. Então ele fez igualzinho. Igual tem aquele filme O Atirador, você lembra? Tem a série também, que eles dão um tiro e matam um cara, e eles falam, só uma pessoa no mundo poderia ter acertado esse tiro, e bota na conta do cara um negócio que não foi ele que fez. Pela distância... Eles simularam como ele faria. Foi o que o Ozymandias fez com
o Dr. Manhattan, né? Por causa da radiação, por causa do Isso, sei o quê. foi ele. Os traços levam Não, a... e o que é... E ele, tipo, ele aceita, Ele aceita. a culpa porque ele sabe que é pro bem maior. Valeria a pena, né? Que é aquele momento Oppenheimer, que o Oppenheimer fala, pô, se eu criar essa bomba, eu vou matar milhares de pessoas. Só que se eu não criar, outros vão criar. E o cara fica nesse dilema moral ali, né? Eu sou Ele fala, né? Eu sou o Shiva, o destruidor de mundos. Destruidor de mundos. Que o Oppenheimer gostava muito da Bhagavad Gita, né? Mahabharata, que são essas literaturas indianas.